Ele chegou rastejando. Mauro Betti. A gente está se ajeitando ainda. Alexander Vick. Mas Mauro Betti. Eu troquei o cabelo mesmo ontem, Batata. Tá bonito. Pô, aí sim, hein? E aí, Cabelo Mauro, de final de ano. como é que você viu essa decisão Flamengo e Corinthians? Boa tarde a todos, das melhores que eu já vi, né? Aquilo que se esperava, né? Flamengo e Corinthians, grandes torcidas, o trauma maravilhoso na Neoquímica Arena. No Maracanã, lamentavelmente, incidentes antes, tem acontecido demais no Maracanã, em quase todos os lugares, por conta de estúpidos, né? Eu tenho uma querida amiga, colega, a Luana Maluf, estava presente. Quando ela viu, ela relatou, jornalista e pessoa seríssima que é, um imbecil pegou e falou, vamos invadir. E não ia invadir, e aí aquela correria, crianças, mulheres, se aquele policiamento não tem a menor capacidade para analisar policiamento, não é a minha especialidade, aliás, ainda não sei qual é a minha especialidade nesta vida. Mas, enfim, dá para imaginar que talvez algumas das soluções adotadas, e repito, eu estou falando aqui um leigo que não sabe lufas sobre isso, não terá coragem e competência para trabalhar com isso no campo e fora dele. Mais uma vez, cenas lamentáveis, mas, enfim, graças a Deus, no final das contas, tudo bem, e dentro de campo, tudo muito bem. O Flamengo começou a lá Flamengo, fez um golaço de Flamengo, desse time histórico desde 2019. Aí o Corinthians demorou a equilibrar, mas equilibrou, teve outro lance milimétrico de gol anulado, veio para a segunda etapa. Eu entendo a ideia inicial, que eu achei interessante do Vitor Pereira remular até o que o Palmeiras havia feito contra o Flamengo e que pode se fazer mais vezes contra um time que é melhor qualificado em qualidade e quantidade de tudo que é o Flamengo. Não foi tão bem assim na primeira etapa, mas foi muito bem o Corinthians no segundo tempo. Empatou, o Flamengo teve as dificuldades causadas pelas lesões, e não só para as lesões durante o jogo, no caso do Thiago Maia. O Thiago Maia já não estava 100%, o Arrascaeta também não estava, aliás, não está, e também essa queda de produção do Flamengo tem um pouco a ver com isso. Também o Pedro não estava legal, ainda assim fez o gol que fez. E o Corinthians empatou, fomos para os pênaltis, é aquela coisa dos pênaltis, os heróis, né, vilões, né, e grandes jogadores como o Fagner errando, o Rodinei acertando, né? E o Vital, coitado, analista de semblante, que a gente é analista de tudo aqui no Imprensa Esportiva, né? Na hora de bater o pênalti, assim, se você pegar antes, o cara que está com mais sensação de medo parece ser o Vital. Mas se você pega qualquer lance livre da Hortência, parece que a Hortência ia errar todos que ela acertava. Então, assim, é fácil falar depois. Agora, é aquela derrota que é dolorida, claro, para o corintiano, ele fica com uma sensação parecida com aquilo que o Vampeta vivenciou em 2000, jogou muita bola e perde nos pênaltis, acontece, como já ganhou um Mundial lá mesmo no Maracanã. Mas foi uma atuação para guardar nos olhos do Corinthians, uma torcida do Corinthians que fez uma festa lindíssima no Maracanã, no grito também foi bacana, e para o corintiano fica a sensação, pô, seguramos caras, jogamos em alguns momentos contra as cordas no Maracanã, não na Neoquímica Arena, quando o Flamengo foi bem melhor que o Corinthians, e entendo que em números de oportunidades e pelos times o título está em ótimos pés, mas muito melhor do que imaginava foi o Corinthians ontem, e não foi tão bem assim o Flamengo. Mas não é que o Flamengo não quis ir bem, claro que não, aliás, ninguém quer ir mal, né? Alguns parecem até que querem mal em vários campos da vida humana, mas enfim. O Corinthians que jogou muito bem, fez um baita segundo tempo histórico, mas parou nas suas limitações e conseguiu levar um jogo que eu não esperava que fosse para os pênaltis. Então, palmas para o Corinthians pelo que fez, mas mais palmas ainda para o Flamengo, que agora fecha o ciclo brasileiro e continental de um time que é histórico. Para mim, ainda não supera aquilo de 80 a 83 que se viu, né? Que foi o maior momento da história do Flamengo. Tecnicamente, não mesmo. Supera. Agora, em termos de conquistas, já dá para discutir, até porque, indiscutivelmente, em 23... fica ou não fica Dorival Júnior, aqui não é querer que ele saia, apenas se discute porque é discussão. Seja quem vier, mas quem ficar e pelo potencial que tem, inclusive pelo dinheiro ganhado ontem, e ainda acho que vai ganhar mais uma Libertadores, o Flamengo vai continuar assim por um ótimo tempo. Então, esse ciclo não se encerra, ele se fecha, mas essa história continua e continua brilhantemente para o Flamengo. Uma das maiores finais em todos os sentidos a que a gente viu ontem no Maracanã. Acabou coroando uma geração que ainda não tinha vencido esse título. Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Arrascaeta que ganhou pelo Cruzeiro, mas não pelo Flamengo. Exatamente, mas pelo Flamengo ainda não. E você chegou bem no tema Rodinei. Qual a sua visão sobre o Rodinei, esse capítulo aí? Ele que está na sua despedida, né? Quase na sua um reta Leandro. final, né? Quase um Leandro. E um meme que me permita falar, porque eu já falei em outros lugares, também vou falar aqui também, né? Que inclusive ele tirou a camisa porque senão podia fazer apologia a um candidato, né? Com aquela questão da numeração e tal. Eu quero ver quem foi que deu uma voadora nele. Na comemoração? Não segurou? Cara, eu não sei, mas assim, a história é sensacional, maravilhosa, mas... Mostrar, Pedro, o gol, quando ele comemora o gol, ele correndo em volta do campo. Alguém vai dar um chute pra ver se ele para. Porque não ia parar mesmo, né? Ele pulou, aliás, até a imagem que eu usei nas redes sociais e aqui na minha coluna, aqui na Jovem Pan, no meu blog na Jovem Pan, exatamente, eu esperei porque eu achei que é bem a ver. Na hora que ele chega atrás do gol, né, que ele corre toda a meta, ele pula a placa de publicidade. Ali eu falei, pô, é aquela imagem da superação, o cara pulando tantos obstáculos como ele pulou.
Evidentemente não é um lateral direito para a seleção, evidentemente não é um lateral direito à altura desse momento histórico do Flamengo, mas pelo que outros não têm jogado, o Isla não jogou no Flamengo, o Varela ainda não conseguiu jogar, o Mateuzinho entrou bem no lugar do Vital, aliás, que falta fez o Nilson, já destacou desde ontem, o João Gomes, faz muita falta, muita falta, e pro tipo de jogo ontem também, pela ótima atuação corintiana. Mas assim, o Rodinei é uma história fantástica de superação, tá uma figura muito legal, muito divertida, o que ele falou quando viu o Cássio, esse monstro pela frente, depois que ele falou que vai dar barrigada no vestiário, depois... Cara, assim, tem um monte de histórias, mas a do Rodinei é bem Flamengo, embora para esse time espetacular e histórico do Flamengo, é claro que ele não está à altura, mas é dever dizer. Se a gente pegar no mundo, e a gente fala há muito tempo, para mim o melhor lateral direito do mundo nos últimos tempos é o Alexander-Arnold. Mas olha a dificuldade que ele tem para marcar. Né? Não dá nem para botar quase que na mesma frase o Rodinei. Até na Inglaterra se discute a titularidade dele, que eu acho absurdo, mas enfim. Mas assim, o Rodinei é o que se tem, num momento realmente carente. Kelvin eu acho um ótimo lateral, o Nathanael fez uma ótima Série B para o Coritiba, está jogando bem, mas o Kelvin eu acho que é o melhor dessa nova geração aí. E o Flamengo tem condição para, se quiser, ir atrás dele também. O Mauro falou um negócio que eu queria falar. Isso não é saudosismo, não é, você é saudosista, vive de passado, não tem nada desse negócio de saudosismo. Eu acho que a gente tem que viver como é que é? E respeitar e conhecer o passado, assim, na minha época, eu acho um erro absurdo, porque a época nossa é agora, eu tô vivo, caramba. Não tem nada de mim. Não, mas que tem os caras que não estão. Não é saudosismo. É meio morto e tem os muito vivos. É que não dá. Eu já vi gente tentando comparar esse grupo vencedor do Flamengo, que é grandíssimo. Não tem dúvida. O que tem hoje no futebol brasileiro é a melhor coisa que tem. Claro. Mas não dá para comparar com o Flamengo de 80, gente, na qualidade técnica. Sim. Sabe? Não dá. É muita diferença. Você pega o Palmeiras também. Outro dia eu estava falando com quem? Com o Cicinho. O lateral direito, né? Você pega o Palmeiras, aliás, eu te contar o negócio do Cicinho depois, contar por vir da PAN, que é assustador o negócio, eu não sabia. Ela me contou de bebida? Não, mas não é só da bebida, coisas incríveis. É bem Cicinho mesmo, né? Então, o Cicinho, eu falei para ele, o Palmeiras tem 2 jogadores hoje que a gente considera entre os melhores do meio campo, né? Isso não é saudosismo, isso é realista. Tem o Gustavo Scarpa e tem o Veiga, não é isso? Sim. Aí você tinha, há um tempo atrás, o Alex e o Djalminha. É um abismo técnico. Então, você comparar gerações não é saudosismo, é realidade. É um abismo técnico. Dá para comparar o Alex e o Djalminha com o Gustavo Veiga e o Scarpa? Não dá. Não dá. Então, o Flamengo com Andrade, com Andílio, com Zico, com Leandro, com Marinho, com Moça, com Júnior, com Raul, com Nunes. Mas o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são melhores que o Lico, embora o Lico foi fundamental para aquele time. O conjunto ali, não dá para comparar tecnicamente. Entendeu? Mas alguns desses jogadores jogaram naquele time. É o que eu te falei. Uma seleção do Palmeiras, eu botaria o Luiz Pereira e o Gustavo Gomes. Também. Entendeu? É o único que eu botaria desse elenco aí de uma seleção. O Dudu pode sonhar. É muito diferente a qualidade técnica. Tá repetindo direto no Band Sport uma entrevista do Zico com o Dorival, né? E o Zico fala que teve 4 finais contra o Vasco. É com o Brelô? Não, 3 finais contra o Vasco, 3 com o Brelô, um jogo entre o Carioca, mas 3 finais contra o Vasco, e daí no outro domingo meteu 3-0 no Você perguntou do Cicinho? O Cicinho, só tomou um gol. Ele chegou na Roma e ele ficava bêbado a madrugada inteira. Isso aí ele conta. Ele conta a madrugada inteira na Itália. Quando ele chegou no São Paulo, ele já era um viciado, saiu do Atlético Mineiro, veio para cá. Ele era um viciado alcoólico, né, no São Paulo, foi ajudado pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, pelo Dr. Sanches, e tentou melhorar, e quando ele foi para Roma, ele falou, Nilson, eu bebia a madrugada inteirinha, eu só conseguia dormir se eu estivesse completamente bêbado. Aí como é que eu ia treinar? Eu tomava uma garrafa de Coca-Cola com bolacha doce e um Halls preto, para que o pessoal não sentisse igual. Olha a situação do Cicinho. E hoje ele está completamente refeito, está muito bem, está tranquilo, está vivendo lá no interior de Goiás, livre dessa questão alcoólica. Mas olha a situação, e o pessoal não sabia disso. Não tinha noção, né, disso. Nem no São Paulo, quando ele veio do Atlético, ele já tinha o mesmo problema. Que coisa incrível, a gente sabe muito pouco do que acontece verdadeiramente nos bastidores do futebol, né? Mas Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, Nilson César, Vamp, Mauro César, o que as equipes podem tirar dessa decisão de Copa do Brasil, ainda mais o Flamengo, que tem uma final se aproximando? A gente sabe, se tivesse perdido ontem, ia chegar mais pressionado, mas quais lições podem tirar dessa final Corinthians e Flamengo? Eu acho que o Corinthians, a frase tão conhecida nos últimos tempos, né? Eu posso.
o Corinthians pode fazer mais do que vinha fazendo. Então, eu acho que essa é uma lição que... Mas precisa organizar a casa, como disse o Mauro. Claro, eu estou falando campo. Fora, eu não tenho nenhuma esperança e não tenho nenhuma pretensão de achar que o sol vai aparecer na próxima temporada. Eu estou falando no campo. O Vitor Pereira pode fazer mais e com esse elenco o Corinthians pode fazer mais. Eu acho que essa é uma lição que fica. Tipo, poxa vida, qual é o teste que você foi submetido? Você foi submetido enfrentando aquele que super favorito, melhor futebol ou o melhor elenco do futebol brasileiro, com Maracanã lotado, com vencedor de véspera em 2 jogos. Flamengo vencedor de véspera em 2 jogos, não pelo Flamengo, porque o Flamengo ninguém teve nariz arrebitado, não é isso. A gente vendo de fora, era o Flamengo vencedor de véspera em São Paulo e vencedor de véspera no Rio. Ganhou a taça no final, mas a gente viu todo o Netflix que o Mauro Betti montou, que é o nosso cineasta. Então, essa é o que eu vejo com relação ao Corinthians. Com relação ao Flamengo, exatamente o que aconteceu. O sufoco, o susto que passou ontem, tem que jogar mais, e pode jogar muito mais, para disputar a Libertadores, que é o título mais importante do continente, é o prêmio maior. Então, não pode brincar em serviço. Tem 10 dias para ficar afinado, para lembrar, olha o susto que nós tomamos, nós temos que pegar esse susto para o jogo contra o Atlético Paranaense, que não é o favorito. Ele, de novo, chega como o Corinthians. E está jogando mal. E está jogando mal. Está jogando mal.